Vamos lá, vamos colocar a nossa apresentação aqui no ar. Indo direto ao tema, pessoal, falei que tem um módulo aqui que eu gosto bastante de conversar, que é o que eu chamei de Desconstruindo as Vendas. E nele eu começo falando aqui o seguinte: qual é a melhor técnica de vendas que você pode utilizar? Cito algumas aqui, né? Spin Selling, focado em perguntas e respostas, o Need Selling, que aprofunda princípios, desafios, fala de potenciais do cliente, venda conceitual, né, que é uma ideia de conceitos, Snap Selling, metodologias de vendas que visam agilizar o processo de compra do cliente. Mas qual deles é o melhor para você utilizar? Eu respondo: não existe a melhor técnica de vendas. E o porquê disso? Eu digo que seja você o melhor conceito de vendas. Eu entendo que se você aprender diversas técnicas de vendas, você vai conseguir extrair um pouco de cada uma e vai transformar isso para o momento com o teu cliente. E aí não de nada adianta as técnicas se você não aprender a ler sobre seu cliente, estudar sobre o cliente, buscar todas as informações que você precisa sobre o seu cliente. Então, a internet está aí, gente. Antes de ter uma reunião, antes de apresentar um produto, antes de conversar com um cliente, primeiro de tudo, entenda ele. Vá na rede social, vá no LinkedIn, vá no Instagram, levante informações que te ajudem a conversar com esse cliente. Levante informações que te ajudem a entender a empresa na qual esse cliente trabalha. E aí, como o teu produto vai ajudar ele a resolver um problema. Saiba ouvir e apresente algo que realmente faça sentido na vida do cliente. Gosto de falar o seguinte, está aqui em vermelho. Textão do WhatsApp, gente, não vende. Sabe por que não vende? Porque ninguém lê mais do que 3 linhas. Tome cuidado como você posta e escreve sobre o teu produto. A gente falou na primeira parte, e eu usei até umas siglas ali. Se você não consegue que uma criança de 8 a 10 anos, e não sou eu que falo, são alguns autores, se uma criança de 8 a 10 anos não consegue entender o que você escreveu, de nada serve o que você está fazendo. Seja objetivo, textos claros e simples. O simples vende muito mais do que o complexo, gente. Não adianta você dizer, e a gente vê um monte disso, eu vejo bastante, o pessoal posta um textão, e aí coloca um monte de coisa. A primeira pergunta é: para que serve aquilo que você postou? A segunda delas: quem leu, entendeu em 3 segundos o que você queria atingir? Eu vejo muito isso, porque a gente vê muita questão de mentores disso, mentores daquilo, e aí vocês lê um monte de sopa de letrinha, no final das contas, talvez aquilo ali faça sentido para a tua vida, mas você não conseguiu entender o que aquela pessoa resolve de problema. Então, a pergunta que você tem que responder quando você posta é: que problema do teu cliente você resolve? Se você conseguir isso, você vai avançar. Estratégias de negociação e fechamento. Em todas essas formas, essas metodologias de vendas, cada uma fala um pouco de alguma coisa. Mas o que é o mais importante de tudo? Você estar atento aos sinais, ouvir o cliente, entender se ele deu um sinal real de compra mesmo, e orientá-lo para fechar o negócio. Ter sempre isso como solução benéfica para o teu cliente e ser ágil, ter táticas para diferentes cenários. Às vezes um negócio está praticamente fechado e entra um outro interlocutor, entra alguém no cenário, alguém de uma equipe técnica, esteja preparado para isso, para sair dessa objeção, tenha braço, conhecimento ou pessoas que possam te ajudar a sair dessas situações. Então, esteja preparado para esse momento. Estude técnicas de objeções, leia sobre o tema, mas aprenda sobre o teu cliente.
né? Transforme toda a dificuldade que te foi apresentada em oportunidade. Porque elas são, sim, oportunidades. Ou de você expor melhor o teu produto, ou de você demonstrar que o teu atendimento é o que faz a diferença. Produtos iguais no mercado, por que você compra de A ou compra de B? Principalmente por atendimento. E leia sim, estude sobre técnicas para lidar com objeções. No futuro, há o planejamento, sim, de lançarmos novos módulos, aí focando, centralizando em temas principais. Então, daria para a gente ter aqui um curso somente sobre gestão de objeções, e a gente teria um tempo de muita conversa e de muita qualidade. Então, não percam oportunidades, estudem, estejam preparados. Vocês vão ouvir falar bastante isso nessa segunda aula. Estratégias para o fechamento de vendas. Leia, estude, mas o principal, saiba ler o teu cliente. Porque é ele que vai te dar sinais que vai fechar ou não. E você conhecendo o perfil do teu cliente, você vai saber se esse cliente gosta de um fechamento mais rápido, se ele gosta de demorar um pouco, analisar para as respostas, e não está errado. Alguns defendem que se você sair da frente do cliente, ele não vai comprar. Às vezes o cliente não gosta de pressão, então saiba ler que o cliente que não gosta de pressão, ele pode você terminar a reunião e uma hora depois ele te dá um ok, mas ele nunca vai te dar um ok naquele momento da reunião. Saiba ler isso. Né? Mas também trabalhe o tempo com o cliente, porque às vezes você tem uma oferta, principalmente dentro de mês, dentro de ciclos, e aquilo ali, ou para quem trabalha com produtos físicos, você trabalha com estoque, então você tem no estoque garantia de preço, condição comercial e entrega rápida. Então traga isso sempre para uma realidade com o cliente. Eu tenho 10 caixas do produto, se você não comprar as 10 caixas agora, eu vou ter que fazer um novo pedido, vai demorar mais dias. Eu tenho essas caixas, eu tenho esse produto e ele está nessa condição para o mês. Se virar o mês, não vai estar nessas mesmas condições. Mas seja sutil em conversar isso com o cliente, trazendo ele para o teu lado e para que ele também entenda que o produto que ele vende, muitas vezes, tem a mesma questão, tem o mesmo ciclo de venda. Se possível, traga ele para esse cenário, dando um exemplo até mesmo do produto que ele vende. Tempo é extremamente importante para a gente estabelecer na negociação. E veja, a gente está falando de tempo, mas talvez o teu projeto seja para daqui um mês, 6 meses, um ano, mas é importante você ter clientes para hoje, para amanhã e para depois. Importância do pós-venda e, com isso, a fidelização do cliente. Construa relacionamento, gente. Construa esses relacionamentos. Por quê? Não adianta de nada você vender um produto e só ir procurar o cliente quando você entende que é a hora de vender de novo. Avalie a satisfação dele com o que você vendeu, com a forma que ele foi atendido, se ele usou de outras áreas, logística, entrega, uma equipe técnica, saiba como tudo se comportou. Aumente a satisfação do cliente. Essa atuação vai transformar esse tempo em investimento para lealdade do cliente. Por que determinado cliente só compra de determinado fornecedor? Justamente por isso. Porque esse fornecedor faz algo de diferente, mostra algo diferente. Não seja mais do mesmo no mercado. Pense diferente, atue muito fortemente com o teu cliente. Para perder o cliente é fácil, para ter conquistado, você demorou muito tempo, eu tenho certeza disso. Crie programas de fidelização. Né? Programa de recompensa, sem não antes observar se a empresa que você está atendendo tem alguma regra de compliance. Algumas empresas têm regras rígidas, que não aceitam brindes, não aceitam programas, não aceitam nada disso. Então, identifique. Não chegue com um brinde para o teu cliente sem antes saber se a empresa dele o permite aceitar o brinde. Né? Mas crie programa de recompensa. Cada 10 produtos comprados, você ganha 1 hora de equipe técnica de suporte, 10 produtos comprados, ganhe o 11º. Faça isso. Programas de recompensa trazem bem-estar para quem compra. Esteja sempre em comunicação com o teu cliente, saber como as coisas estão andando. E aí você, com tudo isso, vai ter o quê? Um cliente se transformando em defensor da tua marca.
Ele passa a te indicar, ele passa a ser referência, ele te permite colocar no teu hall de clientes a marca dele. E muitas vezes isso é muito importante. Pesquisa de satisfação, muito importante, mas não vamos para aquelas pesquisas que são extremamente complicadas, que tomam o teu tempo e ninguém gosta. Mas tem alguma forma de pesquisar o cliente. Pesquise se ele gostou, pesquise se as áreas que atenderam foram bem, pode ser até uma pesquisa sutil, mas faça ela existir. Pegue isso como feedback, pegue o positivo, transforme em ampliação de resultado, pegue o negativo e transforme em retorno ao cliente, dizendo o que você está trabalhando para melhorar e para atendê-lo melhor. Não deixe os dados ficarem parados. Não adianta de nada você fazer uma pesquisa se ali na frente você não usar isso para transformar esses dados em algo positivo. E aqui a gente vai finalizando nossa conversa dizendo para você, como vendedor, como empresário, como empreendedor, não pare o seu conhecimento, esteja se atualizando sempre, busque cursos não somente gratuitos, busque workshops, busque imersões que te tragam uma frase que mude e traga você para algo melhor. Use o teu network, use os teus grupos de network, até mesmo para prospecção. Você já passou uma camada quando você trabalha e fala com alguém do teu grupo. Então, gente, não perca a oportunidade de falar com as pessoas. Responda quem te procura. Mesmo que você não vá comprar o produto dessa pessoa, pense que ela pode ser um canal de indicação. Então, pessoas que atendem mal e pessoas que participam de grupos de network, não fazem network, eu não sei o que estão fazendo ali. Pessoas que, dentro do grupo de network, ignoram o chamado de outras pessoas que estão fazendo network, não sei o que estão fazendo ali. Só que isso mostra muito, porque mostra muito de algumas vezes, são situações que eu já vivi em grupos, de egoísmo. A pessoa quer que você vá no ambiente dela e compre o produto dela, mas quando você quer falar do seu produto, ela te ignora. Que sentido faz isso? Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que todos gostam de conversar, seja a empresa que todos gostam de ter como parceiro, como fornecedor. Aprimore habilidades, sempre aprenda com especialistas. Você pode ser do mesmo segmento, mas alguma coisa que alguém fala transforma em pensamento, muda a tua forma de se apresentar, muda como você vai entregar o teu produto ao cliente, muda como a tua forma de mostrar o teu produto ao cliente pode ser melhor. E uma dica, né? Tenha sempre estudos de caso na tua mente, próximos a você, porque em alguns casos, quando se encaixa numa negociação, é muito, é muito bom quando você consegue trazer o cliente para um momento de um caso de sucesso. Como você ajudou um cliente a resolver um problema usando a solução que você tem para ele. E seja qualquer o produto que você trabalhe. Né? Também, se você na tua reunião tiver como, use uma estratégia, que é você criar uma situação, né, de um terceiro, inserir você como participante do lado solução e, por último, insira o cliente nessa situação. Você consegue construir na cabeça do cliente, perante o cliente, um momento em que ele se enxerga resolvendo o problema com o teu produto. Então, estudos de caso, cases de sucesso, tenha sempre isso nas suas mãos, na sua mente. E para finalizar, gente, eu quero falar aqui que de tudo que a gente falou nesses dois tempos, o principal está aqui. A gente falou sobre estratégias de vendas, a gente falou sobre práticas contínuas e a gente falou sobre preparação para o futuro, que é você estar em constante aprendizado. Tá? Então, os dois tempos vão se encerrando aqui, e assim como a gente fez no primeiro momento, eu vou fazer um momento de descontração aqui. Eu vou chamar para a tela aqui o meu segundo lote
de filmes indicados. E eu vou começar a dar ao contrário. Vou falar aqui de um filme de vendas, se vocês não assistiram, assistam, De Porta em Porta. Ele retrata a história de um vendedor que tem algumas deficiências, e o cara é simplesmente fantástico vendendo, né? Campeão de vendas. Filme excelente, vale a pena a reflexão, metodologia, como que ele faz para vender. Outro filme que eu gosto bastante, né? Jerry Maguire, A Grande Virada, né? Quem não assistiu também assista. Né? Tom Cruise é um cara que trabalha nos esportes. Por uma situação, ele acaba deixando a empresa que ele trabalha e resolve fundar a própria empresa. E aí você vê ele realmente sofrendo diversas situações, mas perseverando, nunca desistindo, e sim, ele vai ter sucesso no final. Desafiando Gigantes, esse filme aqui, vocês com certeza já viram uma cena que eu vou descrever. É uma cena em que o treinador desafia um dos jogadores, né? Diz que ele não consegue fazer determinadas ações, e para o spoiler ficar bem curto, ele acaba de olhos vendados atravessando o campo todo com um outro jogador de futebol nas costas, onde ele mostra a persistência, o não desistir, e mostra que a força do time incentivando ele a chegar no objetivo foi fundamental. Assistam Desafiando Gigantes. E, por último, um dos meus filmes de vendas preferido no âmbito de vendas. Sempre que eu falo de O Lobo de Wall Street, eu falo que quem não assistiu esteja preparado, porque o filme tem também um momento de drogas, um momento meio pesado ali, algumas cenas, mas se você extrair do filme O Lobo de Wall Street o que o Jordan faz como vendedor, esse cara é fantástico, tanto é que o cara é palestrante hoje, né? Então, Lobo de Wall Street é um cara que eu diria que a cena mais célebre do filme, tem duas cenas que eu adoro no filme. Uma é quando ele fala, me venda essa caneta, e eu gosto muito dessa cena, e o que eu aumento quando eu uso essa frase é o seguinte: de nada adianta você vender a caneta se você não perguntar para o cliente para que ele precisa da caneta. Então você tem que saber sobre o cliente, sobre o que ele deseja, né? E a segunda cena que eu acho fantástica nesse filme é quando ele olha para todo mundo e diz: você está com um problema financeiro, pega o telefone e liga. Você quer ganhar mais dinheiro, pega o telefone e liga. E assim ele discorre um diálogo e uma cena muito boa sobre vendas e sobre você pensar em como você atacar o mercado e como você atuar para vender. Tem irregularidade, o cara foi preso, foi isso, mas se você olhar o papel de vendedor desse cara, ele é fantástico. Gente, quero agradecer o tempo de vocês por ter assistido a segunda aula, quero agradecer cada um que esteve comigo, que assistiu, e quero dizer o seguinte: virão novos módulos sobre o tema, né? Não vamos parar de falar de vendas aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima oportunidade de conversarmos.